Olá, amados irmãos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e aqui estamos para mais uma vez abordarmos e continuarmos a temática Meu Espírito dorme enquanto durmo? É uma ótima pergunta, é um ótimo questionamento. Muitas pessoas têm dúvidas, mas hoje já estamos na terceira e acredito que última parte. Então você, se estiver nos acompanhando, já tendo assistido aos momentos anteriores, a parte 1 e a parte 2, você já sabe que o seu espírito, o meu espírito, não dorme enquanto dormimos. Na verdade, estamos em atividade, tá certo? Então, para começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem desejar fechar os olhos, vamos aquietar nossa mente, a respiração e agradecer por mais esse entardecer espírita neste domingo, dia 27 de julho de 2025. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Desejo muita paz, muita luz para que possamos continuar com o tema. Hoje, a gente, na terceira parte, vai continuar da pergunta de O Livro dos Espíritos, questão 408. Olha o que é que Kardec continua perguntando aos espíritos. Qual é a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, como fosse uma voz interior, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que me preocupa? Olha que interessante isso. Então, às vezes eu escuto uma palavra em mim mesmo, eu não sei a origem, a causa ou porquê, e ela é distinta. Não tem ninguém falando comigo no mundo material, ao meu redor, não tem ninguém perto de mim. Então vejamos o que é que os espíritos respondem. Olha que interessante a resposta. É fato, ou seja, então é verdade que isso pode, às vezes, acontecer. Ouvir até mesmo uma frase inteira, não só uma palavra ou algumas palavras. Principalmente quando os nossos sentidos começam a ficar entorpecidos, quando o sono começa a nos pegar. É quase sempre um fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar, ou seja, que com você deseja se comunicar. Então essas palavras que algumas vezes a gente ouve na gente mesmo, mas ele é distinto porque não é meu pensamento, podem ser palavras ou até frases inteiras, às vezes é um espírito que está tentando se comunicar comigo e por eu estar já num estado de entorpecimento, eu já estou um pouco desprendido, né? Um estado de emancipação da alma. Na 409, olha o que é que Kardec pergunta. Então, às vezes, eu escuto. Agora ele vai falar de enxergar. Olha que interessante. Kardec faz a seguinte pergunta na 409. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando já com os olhos fechados, eu vejo imagens distintas. Figuras cujas mínimas particularidades eu percebo. O que há aí é um efeito da minha visão, embora ele diga que esteja de olhos fechados, ou da minha imaginação. Olha que interessante a resposta que os espíritos dão. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se. Afrouxaram-se os laços perispirituais. O espírito está um pouco mais livre, à semelhança de um balão em que você enche com gás hélio e na hora que você segura aqui a ponta da corda do cordão, ele se desprende até onde ele pode ir. Transporta-se. Então, olha a resposta. Estando, primeiro, entorpecido o corpo, o espírito trata-se de desprender. Ou seja, ele, com esses laços mais afrouxados, ele tem mais liberdade e se desprende do corpo físico, semelhante à imagem que colocamos.
transporta-se, ou seja, se desloca para algum canto, mesmo não tendo dormido completamente, e vê. Vê o quê? Vê como se já fosse completo o sono, haveria um sonho. Então, se ele já tivesse realmente dormindo, ele sonharia, ou seja, é entrando em conexão com o mundo espiritual. Onde, não obrigatoriamente, eu vou ver somente espíritos que já desencarnaram. A gente já viu em perguntas e respostas anteriores que eu posso me relacionar no sonho, ter experiências extracorpóreas com pessoas do meu convívio que ainda se encontram encarnadas, no meu cotidiano ou não. Às vezes eu me encontro com espíritos que eu nem conheço nessa existência, mas são espíritos que podem estar encarnados e que eu posso até vir a conhecer, porque já nos conhecemos de existência anterior. Na 410, Kardec traz a seguinte pergunta: dá-se também que, durante o sono, ou quando a gente se acha apenas ligeiramente adormecido, que foram até as duas anteriores, podem me vir ideias que me parecem ideias excelentes e que se apagam da memória, apesar dos esforços que eu faço para retê-las? De onde vêm essas ideias? De onde chegam essas ideias? E é interessante que algumas pessoas que já têm esse hábito durante o sono de ter experiências extracorpóreas, que assim que ele se acorda, ele se lembra, ou ideias, ele já registra, já tem ao lado da cama, na cabeceira, um caderninho com lápis ou caneta para fazer o registro, ou anota no celular enquanto aquela lembrança está viva. Olha o que é que os espíritos respondem. Vem da liberdade do espírito que se emancipa, que se liberta, que se desdobra, que se emancipa, né? E, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude, com maior liberdade. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. E aí Kardec, no item A desta pergunta, 410A, questiona se são contribuições de espíritos, né? De que servem essas ideias e conselhos, desde que, se a gente se esquece, não podemos aproveitar? É uma excelente pergunta. De que adianta? Se eu não tiro proveito dessas ideias tão boas, tão proveitosas, tão inatas? Olha a resposta. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unida ao corpo. Mas numa ocasião oportuna, numa melhor oportunidade, voltam essas ideias como inspiração de momento. Ou seja, a semente foi ali lançada, ela está lá quietinha, mas às vezes em momentos oportunos me vem de forma inspirativa aquela ideia, porque ela já foi cultivada em meu solo, em meu pensamento, em mim. Olha que interessante. Então, eu posso não ter agora, mas ela pode me chegar a posterior. Ou pode ser sugerida, sugestionada, já que os espíritos também nos influenciam. E essa ideia, apesar de inata, ou aparentemente inata, o terreno já foi preparado. E com isso eu posso mais rapidamente apreendê-la, me lembrar dela. Muito interessante. E a última questão desse conjunto que Kardec chamou de sono e sonhos, no capítulo sobre estados de emancipação da alma, é a 412. Observe que eu pulei a 411. Nem todas eu estou trazendo. E também nas perguntas ou nas respostas, nem tudo eu falo. Eu trago alguns pontos que eu julgo mais pertinentes, tá certo? E claro, a sugestão para que você estude. A gente precisa estudar a doutrina espírita,
Como os espíritos disseram a Kardec, a doutrina precisa ser muito bem compreendida. E essa compreensão se dá por diversas vezes a leitura, a releitura, reflexão, meditação. E aí ele diz assim, mas acima de tudo, a doutrina precisa ser bem sentida. Ela tem que fazer sentido em minha vida, em minha existência. Eu tenho que colocá-la em prática. Porque ficar somente com o conteúdo na minha cabeça não adianta. Na ponta da língua, sabendo responder, também não adianta. Eu necessito praticar, fazer com que ela faça sentido na minha existência, na minha história de vida. Este é o convite que Kardec nos faz, que os espíritos nos fazem. Então, a última pergunta desse bloco, que Kardec chamou de sono e sonhos, é a 412, quando ele pergunta assim, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal cansar o corpo, fatigar o corpo? Olha que pergunta interessante. Porque às vezes a gente acha que meu espírito se desdobrou, se emancipou, né? Esse estado de emancipação do espírito. Mas algumas pessoas relatam que quando acordam parece que não dormiram, parece que o corpo estava em atividade. Então, olha a resposta e a analogia que os espíritos dão a Kardec. Pode, ou seja, eu, mesmo estando em repouso ou tendo dormido, eu posso cansar meu corpo. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, igual a um balão que está preso a um poste, que está amarrado. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode cansá-lo. Então, é explicável isso. Por quê? Porque eu tenho meu espírito, tenho meu corpo físico, e entre um e o outro eu tenho um perispírito, que é meu corpo espiritual, cujo perispírito, o espírito se conecta com o corpo físico, ou seja, espírito mais perispírito, quando junto de um corpo físico, é a minha alma, é quando eu estou encarnado. E nesse momento, esse vínculo é premente. Então, quando eu me desdobro, eu me emancipo, eu saio do corpo físico, mas eu não deixei de estar vinculado ao meu corpo físico. Há pessoas que perguntam, e se alguém quiser me atacar, eu posso morrer sem meu espírito ter voltado? E os espíritos dizem que não, que na velocidade do pensamento o espírito retorna ao corpo físico, toma consciência, tanto é que pode até se assustar, mas ele volta, ele está de prontidão. E nessa prontidão, nessa vinculação, nesses laços físicos, faz com que eu não esteja totalmente liberto, totalmente desprendido. Não, há um vínculo. Eu posso ir até longe, mas devido ao meu estado de emancipação, mas eu não estou desvinculado daquele corpo físico, retornando assim que precisar. E por isso, se a minha experiência não for tão boa, for dolorosa, for mais difícil, às vezes a gente tem atividades não tão fáceis quando estamos fora do corpo. De alguns trabalhos, por exemplo, eu posso retornar, eu posso me acordar mais cansado de quando eu dormi. Talvez alguns de nós possamos ter tido já esta experiência. Então, meus irmãos, hoje a gente conclui esse tópico, sonho e sonhos no estado de emancipação da alma. Mas eu selecionei outro também, ainda neste capítulo, que são visitas espíritas entre pessoas vivas. Ou seja, minha querida Lidu, que está dando aí o boa tarde, Camilinha, né? Kátia, tem tantas pessoas aí que eu estimo, que eu prezo, que já estão nos assistindo. A gente em sonho se encontra, confabula, trabalha. Então,
Aqui são visitas espíritas entre pessoas vivas. Não são só os mortos ou desencarnados que nos visitam. Pessoas encarnadas, devido a esse estado de emancipação da alma, podem ir visitar outras pessoas, ou receber visita, ou se encontrarem em outros lugares. Então a pergunta 413, olha o que é que Kardec questiona. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, ou seja, a do espírito, que nos proporciona uma vida de relações ocultas. É assim que se dá, ou seja, eu tenho dois tipos de experiência, e os espíritos dizem o quê? No estado de emancipação prima a vida da alma. Contudo, não são duas existências, são somente uma, são antes duas fases de uma só existência. Ou seja, há um momento em que meu espírito está acordado junto com o corpo físico, né? Meu corpo físico está acordado junto com o espírito, melhor falando, e eu estou em atividade. E há um outro momento em que meu corpo físico está dormindo, mas meu espírito continua em atividade. E devido a esse estado latente da minha matéria, adormecido, os laços perispirituais se afrouxam, meu espírito tem liberdade. Ok? É igual, imagina uma coisa, quando a gente vai fazer um aniversário e a gente compra alguns balões de gás hélio, né? E aí eu coloco dentro do carro para eu poder me deslocar para a festa. Quando eu vou abrir a porta do carro, eu tenho que ter cuidado, porque senão os balões vão embora. Tudo bem que com o corpo físico e o espírito encarnado, isso não acontece. Eu não vou embora porque eu estou vinculado. Mas a gente tem um cuidado porque nesse momento em que eu abrir a porta, há um desprendimento, há uma saída. E é isso que acontece com o espírito e seu perispírito. Tá bom? Então, eu não tenho uma vida dupla. Na verdade, é a mesma, só que são duas fases de uma mesma existência. Na 414, pergunta Kardec, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E a gente já falou isso antes. Talvez acho que na primeira parte. E olha a resposta. Certo. E muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Às vezes a gente tem trabalhos que a gente reúne pessoas que a gente nem se conhece e a pessoa está encarnada. Lá na frente a gente se conhece e a gente vai dizer assim, fulana, eu tenho uma impressão que eu já te conheço de algum lugar, não sei de onde, mas eu já te conheço. É como se eu tivesse já convivido com você. Olha que interessante. Então, pode ter, sem que você suspeite, amigos em outro país. É tão habitual o fato de você ir encontrar-se durante o sono com amigos e parentes, com os que você conhece que podem lhe ser úteis, que quase todas as noites a gente faz essas visitas. Às vezes a gente não se lembra. Então, essas visitas podem ser entre encarnados e desencarnados, encarnados e encarnados, e encarnados e desencarnados com encarnados. Eu posso ter diversas coisas aí, uma variabilidade incrível. Então, pessoas que eu acredito não conhecer, mas a gente já se conhece no mundo espiritual, ou de existências anteriores, que a gente pode até se conhecer no futuro. E aí tem aquelas afinidades incríveis. É muito legal isso. Isso é interessante. O que é a vida do espírito, quando encarnado e desencarnado. 415. Que utilidade podem elas ter se a desconhecemos? De ordinário, ao despertar, você guarda a intuição deste fato, certo? Da qual se originam certas ideias que lhe vêm espontaneamente, sem que você possa explicar de onde elas lhe chegaram. São ideias que você adquiriu nessas conversas, nessas experiências. Quem não já teve? Se você quiser relatar alguma experiência dessa ordem, coloque aí,
que a gente compartilha. Quando alguém escreve algo, né, eu evito só esse boa tarde, tudo bem, oi, a Lidu trouxe aqui, eu agradeço, só porque o tempo é tão curtinho, 30 minutos, eu não gosto de tomar tanto tempo da nossa live, devido aos 30 minutos, para que a gente possa trazer mais conteúdo, mas contribuições de conteúdos que nós estejamos conversando como perguntas ou contribuições, eu gosto de falar, de ler, porque quem está ao vivo enxerga o que o outro escreveu, mas depois que esse conteúdo é salvo, estas participações, interações não ficam armazenadas no vídeo entregue. Então, de que adianta a gente se encontrar? Tem muita coisa porque a gente pode intuitivamente se lembrar. 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas, ou seja, eu vou dormir e quero visitar tal pessoa, encarnada ou não. Isso pode acontecer? Basicamente é isso que Kardec está perguntando. Ó. Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Ou seja, eu tenho algo que eu quero dizer para ele, e aí eu penso nele antes de dormir e digo que quero me encontrar. A resposta é um pouco longa, eu vou para a segunda parte da resposta, quando ele diz assim, os espíritos dizem assim, entregam-se às paixões. Vou começar pela parte inicial. O que se dá é o seguinte, adormecendo a pessoa, o seu espírito desperta. O espírito não é desperta, não, ele se solta, se desprende. Tá certo? Porque desperto ele já está acordado. E muitas vezes nada disposto se mostra fazer o que o homem resolver. Então, tem um vídeo interessante sobre a obsessão do Amigos da Luz, que o cara faz toda uma oração para dormir bem, e quando o anjo da guarda chega para chamá-lo para fazer uma atividade edificante, ele nem acorda. Mas quando chega seu obsessor, ele acorda de imediato. Então, nem sempre aquilo que Jesus disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Porque às vezes fala da boca para fora. Então, às vezes, eu sei o que eu devo dizer, mas eu não faço o que eu digo. Então, o que ele está dizendo aqui é que às vezes eu quero fazer algo, mas em espírito não é aquilo realmente que eu desejo. Eu não estou sendo sincero. Né? Então não é aquilo que me interessa. Então entregam-se aí às vezes esse espírito que não faz aquilo que queria, eu quero hoje fazer um trabalho belíssimo. Aí quando dorme, vai para o fortal. Não estou dizendo que o fortal é ruim, estou dizendo assim, que ele queria ir por aleluia, tá? E aí vai para o fortal fazer um bocado de desmantelo. Estou só querendo dizer isso num efeito comparativo, tá? Não preconceito nem com um nem com o outro. Porque eu posso me divertir de forma saudável, mas também eu posso estar num local de diversão e fazer coisas inadequadas. Estou só trazendo essa analogia. Então ele vai dizer assim, às vezes estas pessoas, quando se desdobram, entregam-se às paixões que os escravizam, ou que elas mantêm inativas quando acordadas, mas quando dormindo, o espírito faz aquilo. Pode, pois, suceder que esses sejam os motivos que a isso o induz que o espírito vá visitar aqueles com quem ele deseja se encontrar, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele querer quando está desperto. Ou seja, eu quero fazer isso? Não, obrigatoriamente é isso que vai acontecer. Tudo vai ser depende para onde meu espírito pende. 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em um certo número e formar uma assembleia, ou seja, fazer uma reunião, fazer estudo, fazer um trabalho voluntário, socorrer. Podem fazer isso? Sem dúvida alguma.
Olha que interessante, sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, deste modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Tá certo? A Marta Carvalho fez um comentário. Certa feita, desejei tão fortemente em oração ser levada a um local de aprendizado que fui levada e percebi quando me trouxeram de volta. Foi maravilhoso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, minha irmã. Que bom. Isso é maravilhoso. Então, estas perguntas, né, à exceção de uma que eu não trouxe, visitas espíritas entre pessoas vivas. Há um outro ponto que é muito interessante também, que eu vou trazer. Então, hoje a gente finalizou sono e sonhos, foi a terceira e última parte. Falamos de visitas espíritas entre pessoas vivas. E agora eu vou trazer transmissão oculta do pensamento. Sabe, lembra aquela pergunta? Não é o caso aqui. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Pois é. Aqueles que estudam a doutrina já responderam. Então, olha o que é que fala 419. Que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo, como foi o caso da Covid, né? Vários cientistas em lugares diferentes, às vezes sem se comunicar. Tudo bem que eles podiam estar se reunindo, fazendo reuniões, mas o que é que pode acontecer? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isto um invento de sua autoria. Eureka! Olha que legal isso. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Às vezes estão até trabalhando junto na pesquisa ou estão num seminário, uma assembleia, como foi dito antes, confabulando. Quando diz que uma ideia paira no ar, usa de uma figura de linguagem mais exata do que supõe. Olha que legal. Lá na 420, Kardec pergunta o seguinte: podem os espíritos comunicar-se estando completamente acordados, despertos do corpo? O espírito não se acha encerrado no corpo físico, numa caixa. Ele está próximo, ele está no entorno. Irradia por todos os lados. Segue-se que ele pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo acordado, se bem que com mais dificuldade, mas é possível, certo? Então é possível esse espírito se comunicar. 421 e última pergunta e resposta nessa temática. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Já pensou sobre isso? Olha que interessante. Como pensar sobre isso? Como se explica que duas pessoas... a Marta falou assim, nesse caso, quem melhor lembrar, patentei a primeira descoberta. É verdade. Ou, às vezes, trabalho colaborativo. Né, Marta? Mas é verdade. Então, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, telepatia, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Olha que interessante isso. Que bom. Isso é muito rico. Então, amados irmãos, eu vou aqui encerrando a nossa live num formato diferente, como são só 30 minutos, eu sempre respeito. Temas maiores a gente divide, fraciona, como foi hoje na primeira parte, com relação ao sono e sonhos, em que já foi a terceira parte, bem como também eu trago mais as contribuições de vocês do que ficar oi fulano, oi cicrano, porque senão a gente tomaria muito tempo da explanação, tá bom? Eu desejo a você um entardecer espírita
abençoado, maravilhoso, uma semana abençoada e que estes conteúdos possam ser úteis em nossas vidas, tanto na minha como na sua. Seja muito abençoado. Tenha uma semana plena de muita felicidade. Que assim seja, amado irmão, amada irmã. Fica com Deus.